local de trabalho. Estou trabalhando, todo mundo domingo eu trabalho. Eu faço serviços comunitários, os irmãos sabem disso. E hoje estou aqui vendo o pessoal dos times da quebrada aqui, dando auxílio aqui, né? Mas vamos lá, eu falei assim, quem é espiritual e tem isso com o espírito, eu falei, eu vou desbocar um pouco para dar um ensino para os irmãos. Tava ali conversando agora com um rapaz, explicando a palavra de Deus para ele. Ele falou, pô, eu lembro quando eu buscava Deus na igreja, hoje estou no tráfico, acabei de sair da cadeia. E eu falei para ele, ainda há esperança para tua alma, Jesus ainda te ama. Bom, eu tava ali e vamos agora fazer o que o Espírito Santo de Deus mostra tão frio, irmãos, que vocês não têm noção. Irmãos, abre comigo a Bíblia Sagrada, até isso, gente, pra vocês verem como que eu amo vocês, hein. Até isso, eu arrumo um jeitinho. Se eu mostrar pra vocês aqui, o campo ali, vixe, tá uma bagunça aqui, só Deus. Vamos lá, hein? Pega a Bíblia, que tá um frio, gente, uns 10 graus aqui. Tá, o negócio tá estreito. Vamos lá. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça e entendimento. Bom, meus irmãos, morte, M-O-R-T-E. Uma palavra de 5 letras, né? M-O-R-T-E. Engraçado que a morte, em 5 letras, ela alcança, né? E ela um dia vai bater o amor, né? O amor humano, mas o amor de Deus é eterno. Embora seja o amor, tem A-M-O-R, 4 letras. E se você pegar a letra amor e colocar ao contrário, você vai ver escrito Roma. Roma que matou os homens que amavam os cristãos. Perfeito? Amém? Quem entendeu essa? Quem entendeu essa, gente? Rápido. Vai chegar um dia, meus irmãos, que nós não vamos poder mostrar esse amor. Por quê? Porque na sepultura não há obras. A Bíblia diz, está disposto o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o grande juízo. Não entendeu? Vou repetir de novo. O amor, ele é passageiro na terra. As obras do amor tem que ser agora. Amor, de trás para frente, significa Roma. Roma. Roma, lembrando-nos nós, que matou os que amavam a Deus. Ou seja, a Igreja Católica Romana. A Inquisição Católica matava os cristãos. É isso que eu ensinei. Então vai chegar um tempo, o Espírito Santo está me falando essa manhã, que nós não podemos mais fazer essas obras de amor, de justiça e de retidão. Por quê? Porque chegará a sepultura. E na sepultura não há obras. Jesus estava falando acerca de uma morte. Existem 2 tipos de morte. É engraçado que existe um tipo de vida e 2 tipos de morte. Quais são? A morte natural e a morte espiritual, a segunda morte. A Bíblia não fala de segunda vida, ela fala de uma vida. Ela não fala de segunda morte. Então, a morte que imperou através do pecado fez com que o homem se contaminasse com essas obras infrutuosas das trevas, contaminando a sua carne e corrompendo o espírito. Aí Jesus ele fala dessa primeira morte, da corrupção do espírito. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. É em João, capítulo 11, verso 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele disse. O que Jesus está falando? Dessa primeira morte. Porque aqui Jesus está falando para os vivos. Pessoas que Tito diz, aqueles que vivem prazeres, mesmo estando vivo, está morto. O barulho é do campo, tá, meus irmãos? Eu trabalho aqui de domingo, infelizmente. Então, você vê que existe, olha, isso faz a diferença, né, irmão? A gente reservando para Deus, não contaminando com as coisas do mundo. Então você vê Jesus falando acerca do quê? Acerca de uma morte. Mas essa morte é a primeira, a morte espiritual. Depois vem a morte natural e a morte eterna. Mas embora que seja a morte espiritual, ela está envolvida com a morte natural. Porque todos que morrem é porque todos pecaram e destruídos na glória de Deus, e pelo pecado veio a morte. Então, existe essa morte. Aquela pessoa que bebe, que fuma, ela já está morta. Então Jesus está falando assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ele está falando para quem? Para quem está em vida, porque morto não vai crer em Jesus. Quem está entendendo? Morto não pode crer em Jesus. Então ele está falando da morte para pessoas que estão vivas, para que elas voltem a nascer de novo. Porque vai viver, quando nós aceitamos Jesus, a gente aceita Jesus, a gente vive ou morre? Eu quero perguntar para vocês. Hoje, ensino com pergunta. Estou feliz hoje. Quando a gente aceita Jesus, a gente vive ou morre? Vamos ver quem acerta. Vai, gente, vamos. Tá frio demais.
Vive. 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 Não vive, a gente morre. Eita, gente, onde a gente vive? Irmãos, primeiro tem que morrer o velho homem. A gente morre primeiro para depois ressuscitar e renascer. Primeiro o homem tem que morrer. O grão de trigo tem que morrer, gente. Vocês ouviram da Bíblia Sagrada? Ai, minhas ovelhinhas estão no trabalho. Ai, não, gente, não! Vocês não fizeram isso, vocês não falaram isso, vocês não falaram isso. Vocês não falaram isso. Não, não. Nós morremos primeiro. O grão de trigo tem que morrer. E que é isso que ele disse. Tá bom? Romanos 6. Então nós morremos e renascemos. Então quando a gente aceita Jesus, nós morremos. Por quê? Porque Jesus tem que combater com a nossa própria vida. Essa vida inútil que nós vivemos através de ações erradas e coração contaminado com escolhas errantes. Aí, Paulo, né, ele está falando assim uma coisa muito interessante sobre esse vínculo de ressurreição em 1 Tessalonicenses. No capítulo 4, 13 e 14 ele diz assim, ó, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus Cristo com eles aqueles que nele dormiram. Então existe a morte natural e a morte espiritual. Irmãos, por que a Bíblia fala de duas mortes e fala de uma vida? Porque quando nós aceitamos a vida, a gente já tem a vida no céu. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra estrangeira. Então ela já se contata que você é um ser celestial. Muito interessante, né? A Bíblia, ela já fala que quando você aceita Cristo, ela já se coloca você como um ser celestial. E chama você de peregrino. Mas a morte tem duas etapas. É interessante, né, gente? A vida é uma só. Na Bíblia se menciona uma vida. Mas não menciona duas vidas, menciona só uma vida e duas mortes. Então, a morte terrena, né? E a morte espiritual e eterna, né? Que é a morte eterna, que é a segunda morte que a Bíblia fala. Porque em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Então, o que veio consumindo, o que veio dando força e colocando esse poder sobre a morte? Quem tem poder sobre a morte? Jesus teve o poder sobre a morte, mas ninguém tinha poder sobre ela. Por quê? Porque a morte, meus irmãos, ela foi criada como? Ela foi criada pela consumação do pecado. E aí, meus irmãos, a coisa é tão interessante que essa morte, ela estava levando o homem ao tribunal de Cristo, ao tribunal juízo. Ou seja, um tribunal sem advogado. Imagina, você ir para o tribunal sem advogado. É possível, meus irmãos, ir para o tribunal sem advogado? Não dá. Alguém tem que te defender. Então, a morte foi, te laçou, te levava o juízo sem advogado, só com acusação, sem defesa. Aí veio Jesus, transladou sobre o pecado da morte, ressuscitou na morte e hoje se colocou como advogado para você não ir para o tribunal sozinho. Eita, glória a Deus! Hoje ele te defende de toda acusação, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eita, glória! Ah, eu vou embora. Ai, eu vou embora. Tô cuidando de carro, gente. Ah, eu vou embora. Ah, não, que glória. Eu vou pular aqui, ó. Vou pular. É muita bênção, meus irmãos. É muita bênção. Pô, meus irmãos, é muita bênção, meus irmãos. É muita bênção. Todo mundo tá achando que eu tô ficando louco aqui, ó. É muita glória. Tem todo mundo olhando pra mim ali a hora que eu levantei. Eu vou pular daqui. Eu vou pular. Eita, glória. Que ensino, hein? Vocês não encontram ensino assim em nenhum lugar. Eita. Não encontra. Travou não, né, gente? Vocês não encontram ensino assim em nenhum lugar. Vai aproveitando que o homem tá vivo. Logo, logo Deus vai levar esse homem aqui. Logo, logo Jesus tá levando esse varão aqui, ó. Vai dando like, vai guardando os ensinos para vocês depois, amanhã. Então, Jesus, ele triunfou sobre a morte e colocou a OAB no peito e foi até vocês para defender no dia da acusação. Lembrando que no sistema da vida nós temos duas diferenças. Qual a diferença da vida? Uma vida que nós socialmente falamos que nós vivemos
Mas essa é uma vida enganosa, porque nós estamos mortos, não estamos vivendo. Só quem está em Cristo que vive. E essa vida vívida que muitos acrescentam para massagear o sofrimento para todos os ímpios que morreram sem Jesus. Os espiritistas dizem que nós vamos ressuscitar, outros falam que vamos reencarnar, outros falam que vamos retornar à vida. Então tem várias teses religiosas que diz para trazer, né, essa. O José Rogério Gomes aqui está dizendo, está se exaltando, palhaço. Não é exaltação não, é felicidade de saber que Deus me usa muito. E além, que deu uma sabedoria incrível, Zé. Senta no banquinho e vai aprendendo, tá bom? Chamou de palhaço, chamou um servo de Deus de palhaço, não acredito. Poxa, brincadeira. Engraçado, o servo de Deus, vocês metem o pé, né? Mete o pé, vai na favelinha aqui, ó. Vai ali num comandeiro de uma facção e chama ele de palhaço. O servo de Deus, vocês aproveitam, vocês espancam, vocês xingam. Xingam um traficante, um criminoso. Vocês é corajoso. É por isso, meus irmãos, que nós temos que Jesus falou assim, ó, nós vamos ser lançados no meio de lobo. Chama o criminoso. Vocês não fazem vídeo contra mim? Faz vídeo contra o Marcola, contra a facção paulista, contra o Comando Verde. Vai lá, faz os vídeos aí. É muito fácil bater na igreja, né? Vamos lá. Continuando. Então, essa ressurreição... Oh, meu, eu te perdoo em nome de Jesus. Você não sabe o que está falando. Então, essa graça que temos, esse comportamento da ética da vida, ela precisa ser reintegrada. Ou seja, vencer a morte dia após dia através dos frutos do advogado. O verbo, olha que interessante, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus e ele se fez o quê? Vamos, gente, a pergunta, rápido. O verbo se fez o quê? O verbo se fez o quê? Ele fez o quê? Carne, exatamente. O verbo se fez carne. Gente, vocês gostam de pão com carne no churrasco? É gostoso, não é? Uma combinação perfeita, fala a verdade, não é? Carne e pão é uma combinação perfeita, gente. É algo... Sim ou não é? Não é gostoso? Gente, é uma combinação muito boa. Combina muito um pão com carne. Engraçado que essa carne que desceu na terra, ela também virou pão. E essa carne nós comemos em forma de pão na Santa Ceia. Eita, glória, que a carne era o corpo. Que glória, eu tô sentindo a presença de Deus. Eita, uma combinação do céu tão tremenda, aleluia, glória a Deus. E aí, é muito glória, aleluia, Jesus. Oh, dá vontade de chorar, viu? Eita, glória a Deus. E essa carne se transformou em pão. A carne que desceu, transforma em pão hoje na ceia. E ele pegou a sua carne, né, o seu pão, que simboliza a sua carne. E você pode perceber que são duas substâncias que nos dá o entendimento. Carne com sua proteína e o pão com suas qualidades, que um preso vive de pão e água. Aí Jesus vem falando também sobre essa atmosfera de prazer cedido de Deus para com o homem, que é a água, né? Que nos dá, que nos hidrata. Então toda a vida está com o Senhor. A vida inteira se manifestou, aleluia, sobrecando. Ai, meu Deus do céu, que glória. Oh, Deus poderoso, aleluia. Ah, meus irmãos, é tremendo. A presença de Deus é tremenda. A gente brinca tudo, mas a presença de Deus é tremenda. Aleluia. Oh, Espírito Santo, fique conosco nesta manhã, meu Deus poderoso, aleluia. Eita, glória, já começo a chorar, já não dá, já fico totalmente fora, meus irmãos. É algo sem explicação, sabe? Eu fico emocionado lá. Nossa. Então nessa cruz do Calvário tinha que alguém morrer por nós. A Bíblia diz que como ovelha muda ele foi o matadouro. E o mais interessante, meus irmãos, que nós podemos ver, né, e analisar bem, que alguém tinha que morrer. Então não tinha uma ovelha de uma forma pura diante de Deus se não fosse o seu único filho. Se você pegar no livro de Isaías, parece que a gente vê Deus falando para Jesus à direita: quem enviarei? Quem não tem que empregue. Parece que Jesus se levantou e disse: envie-me a mim. E Jesus desceu, entregou a sua própria vida como um sacrifício vivo, santo,
sem mácula para com o Senhor. E ali Deus aceitando o sacrifício e morreu por nós. E nessa morte, o poder da ressurreição. Então aproveitem, atrás de justiça e juízo, enquanto está aqui. Enquanto Jesus te dá vida e fôlego. Porque depois na sepultura não há obras. E aceita essa vida, a vida eterna, guiada pelos céus. Foi por amor que Ele fez por nós. Foi por amor que Jesus sangrou naquela cruz. Que Deus abençoe. Que hoje o seu domingo seja um domingo de maravilhas. E que vocês possam, a cada dia mais, estar guiados pelo Espírito Santo. Que Deus possa confortar a cada um de vocês. Que Deus console os corações, os que partiram sem Cristo. Busque a vida. Porque a vida, ela é um dom divino. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês. E vamos agradecer ao Senhor pela essa vida. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por nos dar vida, Senhor. Obrigado por o Senhor ter colocado a sua mão diante das nossas vidas e nos alcançasse naquele mundo escuro que vivíamos. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és justo, Tu és glorificado. Nesse mundo, Senhor Jesus, nesse sofrimento, nessa luta que estamos passando esses últimos dias, o Senhor tem colocado a sua mão de força, a sua mão de poder, a sua mão de glória e de amor. Foi por amor que o Senhor sofreu. Tu és santo, Senhor. Tu ressuscitaste dentre os mortos. Obrigado por ter morrido por mim naquela cruz, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Foi como uma flor machucada no jardim, Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Abençoa os irmãos que estão em casa e todos que vão ver esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza em tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim. Não foi fácil para ele mesmo subir naquele lugar. Bem mais que os mares, No Monte Caveira, sua dor, bem mais que o sol, seus lombos machucados com aquela cruz pesada. as maravilhas É, meus irmãos. não conhecer, Oh, glória a Deus. e as riquezas Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o nome do Senhor, igreja. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos, aleluia. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Estou aqui emocionado nessa manhã. Deixa eu voltar a trabalhar. Deus abençoe. Comentem aqui, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pensou em vocês e amou vocês. Lembre, meus irmãos, sempre do sacrifício na cruz. Sejam fortes. E vamos vencer. E um dia estaremos lá, morando juntamente com Ele. Porque foi por amor que Ele entregou a sua vida. Que Deus abençoe a todos. A paz, igreja. Comente aqui, comente.